Então, nesse exercício, a gente tem que determinar a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Olha, a velocidade escalar média é dada pela distância dividido pelo tempo. O tempo gasto foi de 5 minutos. Isso, em segundos, quando a gente vai converter, fica 5 vezes 60, que dá 300, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 300 é o tempo. A distância percorrida é 7 vezes os 100 metros. Então, vai dar 700 metros. 700 dividido por 300, a gente pode simplificar os zeros, vai ficar 7 dividido por 3, que dá aproximadamente 2,3. Né? Já a velocidade vetorial média ali é a razão entre o vetor de deslocamento, o módulo do vetor de deslocamento, dividido pelo tempo. O tempo, novamente, 300 metros. 300 segundos. Mas e o vetor de deslocamento? Ora, o vetor de deslocamento ele é o vetor que liga o ponto inicial até o ponto final, em linha reta, né? Bom, muito bem, esse cara aqui, ó. E aí, como ele está sobre papel quadriculado, a gente tenta enxergar um triângulo retângulo ali. Ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo de catetos 4 vezes 4 quadradinhos, né? Cada quadradinho é 100 metros. E aqui 3 quadradinhos. Cada quadradinho é 100 metros aqui, então vai dar 300 metros e 400 metros. A hipotenusa de 4 e 3 vai dar 5, ou seja, 5 vezes 100 metros. Então, vai dar 500 metros ali. Né? 500 dividido por 300, pode simplificar os zeros novamente, 5 dividido por 3 é aproximadamente 1,7. Então, olha lá, novamente a gente pode reparar, olha, o vetor, o módulo do vetor velocidade média, ele é menor, como é de se esperar, que a velocidade escalar média, né? Agora fica para dever de casa vocês praticarem, que a gente acabou de ver esse exercício, esse outro exercício e esse exercício também. E mais esse. Agora, a gente vai ver sobre o conceito de aceleração vetorial, tá? Olha, suponha um caso onde um corpo está ali fazendo uma curva, onde essa curva que ele está fazendo é uma curva, é um semiarco, é um arco ali de raio R, tá? E ali é uma curva aqui circular de raio R, tá? E ali, nessa curva, suponha que ele tem inicialmente, num determinado ponto, uma velocidade V0, tá? Olha o vetorzinho aqui, tangente à trajetória, no mesmo sentido dela, igual a gente viu que sempre o vetor velocidade ele é tangente à trajetória. E ali, um pouquinho de tempo depois, bem pouquinho de tempo depois, ele está nesse outro ponto com uma velocidade V, olha lá, cujo vetor é tangente à trajetória novamente, e a velocidade é maior. Por isso que é representado por esse vetor aqui que é maior, tá vendo? Então, presta atenção aqui numa coisa, olha, vamos pegar esse vetor aqui e vamos pegar o vetor menos V0, né? Que é o oposto desse, é invertido, inverte o sentido aqui. E vamos unir os dois, olha aqui. Tá vendo? Igual a gente fez aqui. Repara que se eu somar o vetor V mais o vetor V0, ou seja, repara o que eu estou fazendo aqui, somando velocidade final mais ou menos a velocidade inicial, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, isso aí vai dar esse outro vetor aqui, ó. Olha a regra do paralelogramo ali. E ali, coincidiu o início dos dois vetores, né? Aí, tracei as retas paralelas aos finais dos vetores, né? E ali, o vetor que liga o início dos vetores até as retas paralelas, onde elas se encontram, é o vetor soma, né? E ali, velocidade final menos velocidade inicial vai dar o vetor ΔV. Esse vetor aqui, ó, é o vetor variação da velocidade. Se eu pegar a variação da velocidade e dividir ela pelo tempo gasto para fazer esse trajeto aqui, eu tenho o vetor ali de aceleração média. Mas repara, dividir esse vetor por um número é mudar o tamanho desse vetor. O vetor aceleração média vai estar apontando para o mesmo lugar. Então, olha aqui, eu coloquei o vetor aceleração média aqui. Repara, lá no meio ali do trajeto, né? Coloquei o vetor aceleração ali. Reparem um detalhe importante, galera. Esse vetor, ele está apontando para o lado de dentro da curva, né?
Isso é um fato sempre, tá? Sempre numa trajetória curvilínea, o vetor vai ter um vetor de aceleração e ele vai estar apontando ali para dentro da curva, tá? Essa que é a aceleração média. Mas não satisfeito com isso, eu vou fazer uma coisa aqui agora. Eu vou decompor esse vetor aqui, ó. Lembra de decomposição de vetores que a gente viu na aula passada? Eu vou decompor esse vetor aqui de aceleração média em dois vetores. Um que é tangente à curva e o outro que é perpendicular a esse tangente à curva, né? Então, quer dizer, um que é tangente à curva e o outro que está apontando para o centro ali, ó, o centro do círculo de raio R, beleza? Decompus em dois, então o AM aqui deixa de existir, a aceleração média deixa de existir, só vai existir agora essa aceleração que a gente chama de AT e a aceleração que a gente chama de AC. Essa aceleração aqui, galera, ela é muito importante para a gente, esse AT. Chama-se aceleração tangencial. Repara que ela está no mesmo sentido da velocidade ali, tá? Por quê? Porque essa aceleração tangencial é a aceleração que a gente aprendeu lá na cinemática unidimensional. A aceleração responsável por aumentar ou diminuir o módulo da velocidade. Como o vetor de aceleração está no mesmo sentido da velocidade, isso significa que a velocidade está aumentando em módulo. E foi o que a gente reparou, não foi? O vetor ali tinha um tamanho e aumentou. Por quê? A velocidade está aumentando ali em módulo. E se a velocidade está aumentando em módulo, eu posso afirmar que tem uma aceleração tangencial no sentido do movimento. Tá? Bom, Diego, e se a aceleração tangencial tivesse para cá? Para o sentido oposto ao movimento, o resultado seria o contrário. Em vez da velocidade estar aumentando em módulo, ela estaria diminuindo em módulo, certo? Aí você se pergunta assim, Diego, e esse vetor que está apontando aqui para o centro da curva de raio R, né? Exatamente para o centro ali do círculo de raio R ali, da curva. Bom, esse vetor a gente chama ele de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é muito importante. Ela é a responsável direta por qualquer corpo fazer uma curva. Então, sempre que tem uma curva, sempre que tem uma curva, tem aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da curva de raio R. Sacou? Então, para o corpo fazer uma curva, precisa de ter uma aceleração centrípeta, tá? Tangencial não necessariamente. Se tivesse um caso onde o corpo estivesse se movendo com a velocidade de módulo constante, ou seja, a velocidade não está nem aumentando e nem diminuindo em módulo, ela fica constante, mas o vetor está ali mudando a orientação dele, né? Então, nesse caso, a aceleração tangencial ia ser zero, e a aceleração centrípeta iria haver, apontando para o centro ali da curva de raio R, beleza? Bom, tem dois jeitos ali de calcular a aceleração centrípeta. O primeiro, que é através da equação da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é dada pela velocidade que o corpo está ao quadrado, a velocidade tangencial ali ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura, tá? E aqui a gente tem que atentar para unidades, tá? Se a gente quiser aceleração em metros por segundo ao quadrado, aqui tem que estar em metros por segundo e aqui tem que estar em metros. Se a gente quiser aceleração, por exemplo, em quilômetro por hora ao quadrado, aqui tem que estar em quilômetro e aqui também tem que estar em quilômetro por hora, beleza? E repara que o vetor de aceleração média, vou chamar ele de aceleração resultante, ele é a soma vetorial desses dois, né? Então, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, a gente pode usar Pitágoras aqui. A aceleração resultante ao quadrado, a aceleração média ao quadrado aqui, é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Beleza? É isso. Vamos fazer um exercíciozinho aqui.
Só para ressaltar aqui, ó, aquilo que eu falei, se a aceleração estiver no sentido da velocidade, aceleração tangencial estiver no sentido da velocidade, a velocidade vai estar aumentando em módulo. Se a aceleração tangencial estiver no sentido oposto ao da velocidade, a velocidade vai estar diminuindo em módulo, tá? Movimento acelerado, movimento retardado.